Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal, o Homem de Preto, parte 2. Como sempre, antes de começar, eu queria me desculpar se eu estiver falando um pouco baixo demais. E eu também queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Hoje a gente vai falar sobre tortura, homofobia e abuso sexual. Então, se você tem algum problema com algum desses assuntos, algum gatilho, por favor, vamos com calma. Sem pressa. Precisar pausar, precisar sair do vídeo, não tem problema. Tudo começou no país de Gales, em 1995. Harry Roberts, de 56 anos, foi esfaqueado na frente da sua casa. Uma van branca foi vista naquela noite, mas foi só isso. Em novembro, Keith Randall, de 49 anos, foi encontrado morto, assim como o Harry, ele também foi esfaqueado. Uma van também foi vista por perto, na noite em que ele foi atacado. Dia 19 de dezembro, Anthony Davis, de 35 anos de idade, foi dado como desaparecido pela esposa. Seu corpo foi encontrado na praia de Pensarn. Foi quando a polícia ligou esses crimes aos ataques que andavam acontecendo naquela praia. O banheiro público de lá era um ponto de encontro conhecido entre os homens gays, e muitos daqueles homens estavam sendo atacados por um indivíduo desconhecido, que era conhecido como o Homem de Preto. Esse homem vestia preto, espancava suas vítimas e as assediava sexualmente. Para poder investigar melhor, e sabendo que muitas das vítimas eram homens que não queriam que a sua homossexualidade ficasse conhecida, ficasse pública, a polícia criou uma linha anônima para onde essas vítimas podiam telefonar e dar a sua descrição do Homem de Preto. Coisas como altura, voz, se ele usava algum tipo de perfume, se ele tinha algum sotaque, qualquer coisa, e muitas informações apareceram. Um deles disse que flertou com um homem de preto e foi convidado para ir até a casa dele. O rapaz aceitou, os dois entraram juntos em uma van e logo que entraram na casa, o homem de preto começou a atacá-lo. O rapaz escapou e agora ele podia dar todos esses detalhes para a polícia. A casa, a van e como era o Homem de Preto. Ele era alto, branco, parecia ter mais de 40 anos de idade e era abertamente gay, de acordo com esse cara. Seguindo as informações dadas então por essa vítima, eles chegaram a uma casa branca enorme que era conhecida na região como The Darlington House, a Casa Darlington. E todo mundo sabia quem morava na Casa Darlington. Ele era o tio Peter, o empresário local dono de um cinema. Peter Howard Moore nasceu no dia 14 de setembro de 1946 na cidade de Swansea. Eles se mudaram quando Peter tinha 10 anos e os pais construíram uma casa belíssima na costa norte do país de Gales. A casa ficou conhecida como Darlington House. O Peter viveu naquela casa a vida toda. Todos que conheciam ele diziam que ele tinha, desde pequeno, um senso de superioridade. Ele sempre achou que fosse melhor que todo mundo e ninguém era tão bom quanto ele, e etc. Ele também sempre foi muito feminino, um rapaz muito delicado. Nessa época, o pai dele começou a achar que ele era gay e, bom, na época ser homossexual ainda era contra a lei, literalmente contra a lei. E por isso o pai do Peter não o tratava bem, o desprezava muito e abusava fisicamente dele. Algumas pessoas relataram que durante a infância o Peter mesmo tinha momentos de ataques de fúria que provavelmente eram causados pelo abuso do pai e pela própria crise de identidade, né? Não saber se é certo ser do jeito que você é. Na juventude, ele começou a se interessar por filmes e filmava a família o tempo todo e ele adorava ir ao cinema. Na maioria dos seus filmes caseiros, dava pra ver o quanto ele adorava a mãe. Que faz sentido, porque a mãe não batia nele, não é mesmo? A mãe dele realmente ela era muito compreensiva, muito gentil, e o laço entre eles ficou ainda mais forte quando ele começou a beber. Eu quero dizer o pai, né? Quando o pai do Peter começou a beber. E isso quando o Peter já era um adulto. Ele tinha 40 anos quando seu pai faleceu. E pouco tempo depois, ele conheceu o dono do cinema da cidade. Esse homem disse pro Peter que planejava fechar o cinema, que não estava dando certo, sabe? Era uma arte que as pessoas não apreciavam mais e que ele ia fechar o cinema e ia vender. E foi quando o Peter ficou inspirado,
e começou a trabalhar nisso. Ele comprou o cinema e modernizou o cinema. E as pessoas adoravam o que ele fez. A sua reputação ficou bem positiva. Ele tinha sessões com pipoca de graça para as crianças e esse tipo de coisa. Todo mundo gostava dele. Então, quando a polícia percebeu que ele era o principal suspeito, um possível assassino em série, foi bem chocante. Mas ninguém percebia realmente como o Peter andava solitário desde a morte da sua mãe. E, bom, antes da morte da mãe, vamos falar de antes da morte da mãe, ele se sentia muito sozinho, ele não encontrava parceiros e ele não queria sair do armário pra mãe, ele não queria que a mãe dele soubesse. Então, toda essa frustração que ele sentia começou a gerar uma certa obsessão por pornografia. E ele usava muita pornografia e era suficiente pra ele até o momento em que não era mais. Não sabia o que fazer, resolveu andar na rua e ele viu um homem bêbado saindo do bar sozinho e resolveu atacá-lo. Ele o espancou até que estivesse desmaiado e se masturbou ali mesmo e foi embora. E pra ele tava ótimo, tava show, essa era a nova vida dele. Era isso que ele ia fazer. A partir daí, isso se tornou um hábito dele, atacar homens. E em 1994, a mãe dele faleceu. E foi quando ele sentiu que ele podia ser abertamente gay. Porque a mãe dele era a única pessoa cuja opinião ele realmente se importava, sabe? Realmente se preocupava que ela não ia gostar mais dele se ele dissesse que era gay. Quando ela faleceu, ele ficou tipo, tá, agora não ligo. Literalmente não ligo. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Não ligo. Então ele saiu do armário. Ele passou a se vestir como gostava, a agir como gostava, porém a homofobia ainda era enorme. A maioria dos homens com quem ele se relacionava exigiam segredo. E a vontade de violentar os homens não passou, ele continuava irritado. Pessoas homofóbicas pra todo lado, eu não consigo viver a minha vida. Ele estava bem irritado. Então, ele começou a assassinar homens. Ele saía à noite vestido todo de preto, atacava homens na praia e, eventualmente, em setembro de 95, ele matou Henry Roberts. Foi a sua primeira vítima de assassinato. Pouco antes do Natal de 95, então, vamos voltar para onde a gente estava na história, os policiais resolveram prender o Peter Moore. Ele foi encontrado dirigindo uma van e eles o pararam e deram voz de prisão. O Peter aceitou, ele simplesmente saiu da van e se entregou. Ao mesmo tempo, equipes foram mandadas para a casa dele para fazer uma busca por evidências e a van também foi levada, claro, como prova do crime. Dentro da van havia uma bolsa de academia com uma faca dentro. E a faca ainda estava suja de sangue. Eu não encontrei de quem era esse sangue, mas ainda estava suja de sangue. Na sua casa havia um casaco que pertencia ao Anthony, a terceira vítima, e haviam vídeos e filmagens que o Peter fez na construção onde o Keith, a segunda vítima, vivia. O Peter também tinha uma bandeira que pertencia ao Henry, que ficava na casa do Henry, que o Henry ele colecionava várias coisas aí. E aí parece que o Peter entrou na casa e roubou essa bandeira dele. Colocou na casa dele. Então ele tinha vários presentinhos, vários troféus dos seus crimes. Outra coisa que o Peter guardava eram objetos roubados das suas vítimas sobreviventes, não só os que morreram, que eram atacados na praia. Ele também tinha muita parafernália nazista e muitos vídeos pornográficos. Um cara legal, um cara show. Também havia sangue nas paredes da casa, porém não era sangue o suficiente para ser considerado uma cena de crime e a polícia acreditava que ele não havia matado nenhum homem dentro de casa. Eles descobriram que ele só usava chicotes dos seus parceiros que aceitavam ter relações com ele. Ele usava chicotes dessas pessoas para fazer as pessoas sangrarem. E era por isso que tinha sangue nas paredes. Outra coisa que eles notaram é que ele mantinha o quarto da mãe perfeitamente arrumado, em perfeito estado. O menino da mamãe, né? Eles o tinham sob custódia, mas o Peter negava ter algo a ver com os assassinatos. Mesmo assim, todo mundo sabia que ele estava mentindo, mas ele simplesmente negou. Não falou mais nada. Não sou eu. Alguns dias depois, ele resolveu confessar. Não sabe o que aconteceu. Ele simplesmente pediu pra polícia aparecer lá, que ele ia falar tudo. E confessou. Ele confessou ter assassinado os 3 homens, atacado vários outros homens na praia. E ele confessou ter cometido mais um assassinato do qual a polícia não
sabia? Foi a segunda pessoa que ele matou depois do Harry e antes do Keith. Ele pediu que os oficiais trouxessem um mapa e apontou uma área da floresta. Ele disse que foi até lá com um homem de 28 anos e o esfaqueou e o enterrou na floresta. O nome da vítima era Edward Cathy e eles se conheceram em um bar onde eles conversaram e o Peter o convidou para passar a noite na casa dele, mas o Edward estava cansado, ele caiu no sono dentro da van. Então o Peter se aproveitou disso, parou na floresta e o matou. Se ele não tivesse confessado, ninguém saberia que foi ele. Seria só mais um caso de um cara desaparecido. Provavelmente nunca teria sido encontrado na floresta. Quando o seu julgamento começou, a mídia estava deixando o Peter super animado. Ele adorava a mídia, adorava o reconhecimento. Ele gostava tanto que ele até mandava cartas para os jornais para corrigir a história quando o jornal cometia algum erro, dava seu testemunho e algumas vezes ele até enviou fotos boas dele pro jornal não ter que usar fotos dele de outras pessoas, sabe? E o Peter, ele gostou tanto dessa enrolação que ele enrolou ainda mais. Ele, um dia antes, ou bem antes do seu julgamento começar, ele decidiu que ia dizer que não era verdade, que não era ele estava só protegendo seu parceiro, que ele não tinha cometido nenhum assassinato, foi seu parceiro, Jason. E a polícia tinha que pesquisar o Jason, eles tinham que investigar quem era esse tal de Jason, porque era a lei. Mas eu acho que como vocês imaginaram, eu também imaginei no momento que eu li, eu pensei, Jason não existe. Jason é uma pessoa que ele inventou só pra enrolar um pouquinho mais a polícia. Depois de alguns dias, a polícia chegou a essa conclusão, ele não tinha nenhum Jason na família, nem nenhum amigo chamado Jason. Ele não tinha ninguém chamado Jason na vida dele. Então, não era verdade, esse cara não existia e o julgamento finalmente pôde começar. Peter Moore, ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. E é isso, tá preso. Eu não encontrei se ele já morreu. Provavelmente já, mas sinceramente pode ser que não, sabe? Pode ser que ele esteja aí, com seus 80 e poucos anos, meio na prisão, feliz. Pois é, pessoal, é isso. Esse é o caso de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!